E pô, você está bom? Vamos aprender a mandar e-mail hoje utilizando o Kotlin e o Gmail para fazer essa integração e disparar esse e-mail. A gente vai aprender também a mandar e-mail com cópia oculta e diretamente para a pessoa. Então vamos dar uma olhadinha em como é que a gente faz isso? Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindo ao Digital Bricklayer. Pessoal, vou pedir para vocês deixar o like, o curtir e o comentário do que vocês querem ver de conteúdo aí, se vocês estiverem gostando, sugestão de conteúdo, porque aí me dá um pouquinho mais de guia no que eu posso fazer, trazer aqui para vocês de informação, beleza? Então bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. O que eu preciso mostrar para vocês aqui? Para disparar o e-mail com o Gmail, a gente precisa configurar algumas coisas aqui no Gmail. O que que é? Ó, tô com o meu Gmail aqui aberto, é uma conta de teste, tá, pessoal? Depois eu vou excluir essa conta. Cliquei aqui em gerenciar minha conta, vou clicar aqui também, ó, em segurança. Vou vir aqui, ó, o Google para deixar enviar e-mails por aplicativo, a gente precisa criar um negócio que chama apps. O que a gente precisa fazer? A conta precisa estar com dois fatores de autenticação ativados, então ativem isso no Gmail, é importante. Mesmo que vocês não forem utilizar isso, ativem porque a verificação verificação em duas etapas é importante para a segurança de vocês, tá? Então a minha já está ativada. Vou vir aqui ó, em senhas de app. Antigamente, o Google deixava você disparar e-mail de aplicações, seja em Java, Node, etc., utilizando o seu e-mail e sua senha. Hoje em dia ele já não permite mais. Ele separa as coisas. A gente precisa criar uma senha de aplicação. Tá vendo que eu tenho duas senhas de aplicação já criadas? Eu vou excluir essa aqui por não utilizando mais. Quando vocês forem entrar aqui, provavelmente vai estar vazio. Então vou dar um nome significativo. Então vou colocar aqui e-mail, send Kotlin, porque justamente nossa aplicação escrita em Kotlin é por lá que a gente vai estar criando. Cliquei aqui em criar, ele gerou a senha. Quando ele gera essa senha, esse aqui é o único lugar que vocês conseguem pegar essa senha. Se vocês não copiarem essa senha aqui, vocês têm que criar tudo de novo. Então copiem isso aqui e guardem. Tá bom? Vou clicar aqui em concluído. O que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu só pegar o arquivo aqui de texto. Então, o que eu fiz? Eu criei um arquivinho aqui, que só eu tenho acesso, com um e-mail, coloquei um ponto e vírgula e coloquei a senha que foi gerada. Com isso, eu tenho que ler isso aqui. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, eu preciso ler isso aqui para mandar um e-mail. Então como é que a gente faz isso aqui? Ó? Cria a aplicação em Kotlin, tá? Val não é como se fosse o final do Java. Você não consegue sobrescrever o valor daquela variável. Então vamos criar aqui, ó. Usuário, files.read all lines. Toda a biblioteca do Java funciona dentro do Kotlin, pessoal. E aqui a gente vai passar o path. Deixa eu só copiar ele aqui da outra aplicação que eu tinha feito. Tá vendo que eu não precisei colocar aqui new? Kotlin não usa o keyword new. Depois eu vou trazer um vídeo de Kotlin para vocês explicando direitinho as diferenças com Java, etc. Só que lembra que eu mostrei para vocês que esse arquivo só tem uma linha com duas informações que eu vou dar split por ponto e vírgula, ou seja, eu vou quebrar por ponto e vírgula. Então eu vou fazer o seguinte, só estou interessado na primeira linha, começa em 0, ponto, e nela eu vou fazer um split por ponto e vírgula. Com isso eu gerei um array, que na primeira posição tem um e-mail, na segunda posição tem a senha. Vamos bora seguir? A outra coisa, pessoal. Kotlin não tem ponto e vírgula, não precisa. Eu tenho o e-mail do usuário e eu tenho a senha que foi gerada de aplicação. Não é a senha do meu e-mail, de fato, é a senha de aplicação que eu criei para utilizar nesse caso. A gente precisa fazer aqui agora. Vamos usar uma APIzinha que muita gente conhece por Java Xmail. Ela foi renomeada por Jakarta porque trocou de nome, mas continua sendo a mesma API. Deixa eu pegar ela aqui rapidinho e vamos colocar ela aqui no POM. Vou caçar a parte de dependências aqui. Beleza? Ó, tô usando aqui, ó, Sun Mail, Jakarta Mail. Então eu tô puxando essa lib para a gente trabalhar. O que essa lib faz? Essa lib é justamente para a gente conseguir disparar e-mail usando N provedores dentro do Java. Então lembra que eu falei que as bibliotecas são, como toda biblioteca do Java funciona no Kotlin com algum tipo de adaptação? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiramente, eu vou copiar uma série de propriedades aqui, eu já explico cada uma delas para vocês. Primeiramente, qual que é o servidor de SMTP que a gente está utilizando, pessoal? SMTP é um protocolo para envio de e-mail. A gente vai utilizar o do Gmail. Essas informações estão no site do Gmail. Vocês conseguem puxar por lá. Caso tenha alguma alteração, olhem por lá. Qual que é a porta que a gente vai utilizar? Novamente, essas informações estão lá no site do Google, 465. Que é uma porta de transporte seguro, SSL. A gente precisa passar também qual que é o socket que a gente vai utilizar, qual que é a fábrica de socket que a gente vai utilizar. Eu não quero minhas informações trafegando sem criptografia na rede, então a gente vai utilizar justamente uma classe que tem SSL, criptografia de ponta a ponta. A gente está utilizando autenticação? Sim, a gente vai utilizar. A gente vai utilizar usuário e senha. Se eu não me engano, parece que essa propriedade serve. E qual que é a porta? Eu dupliquei a porta aqui porque lá na documentação passa duas portas diferentes, eu vou passar também. Só seguindo o que está na doc. Mas vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui?
Primeiro a gente precisa criar uma sessão. Ó, o session.getDefaultInstance. Então, eu vou pegar as instâncias defaults, vou passar as propriedades que eu passei para ele antes. E aqui, pessoal, como a gente vai utilizar usuário e senha, a gente precisa passar o Authenticator. O que acontece? Existem duas maneiras de fazer isso em Kotlin. Eu, particularmente, gosto de fazer isso aqui. Ó. Em Java, a gente consegue instanciar uma classe anônima. Que seria aqui a new authenticator. Aí você conseguiria autenticar, porque essa classe, deixa eu mostrar para vocês. Essa classe ela é abstrata, só que vocês conseguiriam instanciar isso em Java com uma classe anônima e utilizar só o método. Em Kotlin não aceita. Kotlin tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou pela maneira que eu acho que é mais didática e mais fácil de aprender. E depois, em outro vídeo, eu trago para vocês outra maneira de fazer isso. Tá bom? Eu vou criar aqui uma classe agora. Private class smtp-auth. E aqui, pessoal, eu já vou passar no construtor o que essa classe recebe. O que essa classe precisa? Eu preciso do meu usuário e minha senha, só isso. Então, eu vou fazer o seguinte. var, que aqui a variável tem que ser sobrescrita. Vou colocar aqui username, string, var, pwd, que significa password, string. Beleza. Essa classe, ela precisa estender de authenticator, que é justamente o que eu quero fazer. É só isso, Victor? Não. Eu vou dar um override em um método específico aqui. Então, eu apertei Alt Insert, override methods. Esse carinha que eu quero sobrescrever. Esse carinha eu não vou chamar o super. Eu vou retornar para ele um password authentication. O que esse cara recebe? Username e password. Como a gente já está recebendo isso aqui no construtor da classe, a gente consegue simplesmente utilizar esse atributo aqui dentro. Username, password. Mesma coisa que vocês estiverem criando uma classe em Java. Vocês conseguem utilizar os atributos dela dentro dos métodos. A mesma coisa aqui, pessoal. Só dar uma orientadinha aqui. Ah, mas por que você fez isso tudo? Justamente porque aqui eu preciso passar o usuário e a senha. E de novo, Kotlin não aceita eu instanciar uma classe anônima aqui e sobrescrever o método. Kotlin não aceita fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei e criei uma outra classe que é só um wrapper, justamente para essa função que eu precisava ter acesso. Então, eu vou passar aqui para ela o que a gente leu do usuário mais cedo, que foi esse usuário info que tem na posição 0 o e-mail e na posição 1 tem a senha do usuário. E é só isso. Preciso criar a sessão, logar meu usuário, que aí sim eu consigo disparar o e-mail. Agora vem algumas coisas que a gente precisa configurar. A gente precisa configurar quem que é o remetente, para quem que a gente está mandando, qual que é a mensagem. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai definir para quem que a gente vai mandar a mensagem. Eu vou usar um serviço aqui, pessoal, que chama MailTemp, que é só um e-mail descartável que a gente pode utilizar. Então eu vou pegar um e-mail de teste que eu criei e vou disparar um e-mail para esse e-mail temporário. Deixa eu só copiar um e-mail aqui bonitinho. Isso aqui vai ser o nosso e-mail que a gente precisa disparar. Enviar um e-mail para esse e-mail que a gente acabou de copiar ali no e-mail temporário, a gente precisa transformar isso numa classe que chama Internet Address. Então vamos criar aqui e pegar um parse. Só colocar aqui, beleza. Já temos nosso destinatário. O que a gente precisa agora? A gente precisa criar a nossa mensagem. Como é que a gente cria a nossa mensagem? Val. A gente precisa criar uma classe que chama MyMeMessage. Cortei a classe aqui, tá, pessoal? E aqui tem múltiplas implementações. O que a gente precisa passar aqui? Vamos passar só a sessão para ele. Essa sessão que a gente já criou. Passamos a sessão. E aqui a gente consegue setar, colocar para quem que é, quem que está mandando e o texto, o corpo do e-mail. Ou também a gente pode enviar arquivo se precisar. Então aqui, ó, mymessage.setFrom. Olha o que ele recebe. O que ele precisa? Ele precisa de um string ou um address, tá? Eu vou passar só o nome do usuário aqui, que a gente está passando do from agora. Então, usuário info na posição 0, que é o nosso e-mail que a gente leu do arquivo, certo? mymessage.set. Não vou falar isso aqui são os destinatários. Olha o que ele pede aqui. Ele pede para você qual que é o tipo do destinatário, quais são os endereços do destinatário. Ele está esperando, ó, um recipient to. Vamos entrar aqui nessa classe para ver o que ela faz. Esse to é quando você quer mandar um e-mail diretamente. Então eu vou mandar um e-mail para minha própria conta. O CC, quando você quer mandar um e-mail com cópia e a cópia fica visível para todo mundo. Então você consegue clicar lá no e-mail. O BCC significa Blind Carbon Copy. O que significa isso aqui, pessoal? Muita gente não sabe
que tem um papel carbono que quando você escreve por cima dele, ele consegue copiar o que você escreveu por cima na outra folha embaixo. Isso é cópia de carbono. Vocês conseguem fazer isso com um papel, só que ele sempre, vocês conseguem escrever por cima e ele vai copiar isso na folha de baixo. Por isso que chama Carbon Copy, ou CC, o nome disso. O BCC, que é Blind Carbon Copy, você faz a cópia, só que a outra pessoa não sabe que aquele e-mail foi copiado para aquele outro remetente. Então, em outras palavras, você vai mandar o mesmo e-mail para N pessoas sem que elas tenham ciência que esse e-mail foi para N pessoas. Aqui a gente está mandando diretamente, a gente está mandando to. Para quem que a gente está mandando? Para esse e-mail aqui. Lembra que eu já tinha criado um internet address? Porque aqui precisa, ó. Então vamos passar aqui, destinatário. Já tem aqui criado bonitinho. O que é a nossa mensagem? O que a gente vai mandar no corpo do e-mail? Vou mandar só um texto, pessoal. Só o assunto. Em Kotlin a gente consegue acessar a propriedade diretamente, então por isso que eu usei ponto aqui. Isso aqui no Java estaria utilizando um setter. Mas vamos colocar aqui nossa mensagem, só copiar aqui e colar, só para a gente adiantar aqui um pouco no vídeo. Então a nossa mensagem é, esse e-mail não precisava ser uma reunião, então eu mandei um e-mail. Alô, mundo corporativo, vamos aprender um pouquinho com isso aqui? Tanto de reunião que a gente faz que não precisaria. Podia ser só um e-mail enviado. Isso aqui vai ser o assunto do e-mail, que vai lá no título assim, quando você recebe o e-mail da pessoa, aquele títulozinho, esse aqui vai ser aquele títulozinho. Vamos mandar agora também o conteúdo desse e-mail. Então aqui ó, set text. E aqui é o corpo da requisição de fato, é o que vai ter no conteúdo do e-mail. Isso aqui é o título do e-mail. Nosso conteúdo do e-mail vai ser: sou uma boa pessoa, vou me inscrever no canal e não criar reuniões que poderiam ser um e-mail. De novo, alô mundo corporativo, vamos parar de criar 55 reuniões que a gente pode só mandar um e-mail, né? Bom, pessoal, é isso? A gente criou um monte de coisa aqui, ó. A gente pegou o nosso e-mail do nosso arquivo, pegou a nossa senha de aplicação que a gente criou lá anteriormente, colocamos um monte de configuração aqui para utilizar o servidor de e-mail do Gmail, a porta de comunicação. A gente falou que a gente quer criptografia de ponta a ponta, passa nesse socket aqui. E a gente também passou pelo ponto de criar o destinatário da mensagem. A gente está mandando uma mensagem específica para esse destinatário. Do meu e-mail para esse destinatário. A gente também passou por... A gente pode utilizar CC, que é com cópia e todo mundo vê a cópia, que o e-mail foi copiado. E BCC, que é o e-mail vai ser enviado para N pessoas com cópia, só que as pessoas não vão ver que tem um monte de gente que também recebeu o mesmo e-mail. É a cópia oculta. Expliquei um pouquinho também sobre o que é essa questão do BCC, porque é cópia de carbono, então lá atrás no vídeo, se vocês quiserem voltar um pouquinho, que vai ser diretamente. O que foi faltando aqui, pessoal? Foi faltando enviar de fato o e-mail, né? Ó, transport.send. O que ele espera? Ele espera um My Message, que a gente já colocou o destinatário, o assunto, então a gente possa passar direto. Tá certinho, pessoal? Tá, vai funcionar? Vamos testar? Mais fácil. Então vamos executar aqui, pessoal. Executando, executou sem nenhum tipo de erro. Será que funcionou? Vamos ver. No nosso Gmail já consta que foi enviado. Será que chegou no destinatário? Vamos atualizar aqui. Aqui, ó, pessoal. O e-mail chegou. É esse primeiro e-mail que está aqui. A gente não abriu ele ainda, vamos abrir. O mesmo assunto que a gente colocou, e-mail que não poderia ser uma reunião. E de novo, sou uma boa pessoa e vamos inscrever no canal. E não vamos criar reuniões que podem ser um e-mail. Então, pessoal, o vídeo de hoje era basicamente isso. Eu queria trocar um pouquinho a linguagem, porque algumas pessoas também estão aprendendo Kotlin que de mandar mensagem para mim. Como a API é basicamente igual para tanto Java quanto para Kotlin, vocês podem só ver o vídeo e aproveitar o conteúdo. Então a gente passou de criar um app no Gmail, porque é a única forma que ele está permitindo para disparar esse e-mail. Ele vai gerar a senhazinha, você copia. E a gente passou de salvar também o nosso e-mail separado por ponto e vírgula e a senha num arquivo. Não colocamos isso no código por motivos de segurança. Então eu coloquei isso em um local seguro na minha aplicação. O correto mesmo é utilizar um Password Manager, ou utilizar secret de Kubernetes, alguma coisa que não coloque esse usuário e senha diretamente no código, porque, novamente, falha de segurança. Tá bom, pessoal? E a gente criou a conexão com o servidor de SMTP do Gmail, utilizando criptografia. A gente especificou um socket SSL e criamos a mensagem que a gente queria mandar, o assunto, li essa mensagem como conteúdo do e-mail, o assunto e o destinatário. A gente também passou por 3 formas de enviar e-mail, que é diretamente, que foi o que a gente utilizou, que é utilizando o receipts.to, só que a gente também poderia utilizar
para enviar uma cópia, com todo mundo ciente que aquele e-mail é uma cópia, que foi o CC, que é Carbon Copy, que eu expliquei lá atrás, que isso vem da folha de carbono que o pessoal utiliza justamente para escrever em nota. E também a gente utiliza, se a gente não quer que todo mundo tenha ciência que aquele e-mail foi enviado para várias pessoas com cópia, a gente pode utilizar Blind Carbon Copy, que é o BCC. Então a gente passou disso, criamos nossa aplicaçãozinha, está funcionando, conseguimos utilizar, subir a aplicação e enviar esse e-mail de teste para um e-mail de teste, um e-mail temporário. O vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o gostei, se inscreve no canal. Por favor, pessoal, dá sugestão de tema aí nos comentários, dá sugestão de melhoria. Me fala o que vocês querem ver aí, porque eu tô ficando aqui um pouco sem tema já. Então é isso, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer.